Você sabe o que é o Australian Grand Prix? Se não, no vídeo de hoje você vai conhecer e entender um pouco desse mundo, então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! O que é o Australian Grand Prix? O Grande Prêmio da Austrália é uma das corridas mais icônicas da Fórmula 1 e, desde que entrou para o calendário oficial da categoria em 1985, tem sido um dos eventos mais aguardados pelos fãs. Atualmente, a corrida acontece no belíssimo Albert Park Circuit, em Melbourne, um circuito de rua que transforma a cidade em um verdadeiro templo da velocidade por um fim de semana inteiro. Mas o que torna essa corrida tão especial? Simples, é uma prova que já entregou de tudo. Acidentes impressionantes, ultrapassagens de tirar o fôlego, zebras inacreditáveis e momentos históricos. É um dos GPS mais imprevisíveis do calendário. O circuito de Albert Park. Diferente dos circuitos permanentes, o Albert Park é uma mistura entre um autódromo tradicional e um circuito de rua. Isso significa que as ruas de Melbourne são temporariamente fechadas e adaptadas para receber os carros da F1. É um traçado desafiador, com curvas rápidas e retas onde os pilotos podem acelerar até cerca de 330 km por hora. Pontos marcantes do circuito. Curva 1. Sempre rola alguma confusão na largada, já que os pilotos chegam lado a lado e quem frear um milésimo de segundo depois pode ganhar várias posições ou parar na brita. Curvas 11 e 12. Um dos trechos mais rápidos e desafiadores, onde os pilotos passam quase sem levantar o pé. Pequeno erro. Muro na certa. Pista escorregadia no começo do fim de semana. Como as ruas são usadas por carros comuns nos dias normais, a aderência no primeiro treino é zero, e os pilotos têm que se virar com o asfalto sujo e sem borracha. História e curiosidades do GP da Austrália. Antes de Melbourne, o GP era em Adelaide. De 1985 até 1995, o GP da Austrália acontecia em Adelaide e, curiosamente, era a última corrida do ano. Algumas decisões de campeonato foram feitas lá, incluindo a famosa batida entre Senna e Prost em 1989, que deu o título para o francês. A corrida quase sempre abre a temporada. Desde que se mudou para Melbourne em 1996, o GP da Austrália se tornou, na maioria dos anos, a primeira corrida da temporada, o que o torna muito especial. Afinal, é a primeira vez que os fãs veem os novos carros em ação. Só não abriu a temporada em algumas ocasiões, como em 2006 e 2010, quando Bahrein ficou com essa posição. Estreias históricas e vitórias icônicas. Muitos grandes nomes tiveram suas primeiras corridas de F1 no GP da Austrália, como Lewis Hamilton, 2007, que já chegou botando pressão nos veteranos e terminou no pódio logo de cara. Além disso, Michael Schumacher venceu 2 vezes lá, e Ayrton Senna correu na Austrália em sua última corrida antes do acidente em Imola, em 1994. Os cangurus invadiram a pista. Sim, já aconteceu. A Austrália é famosa por sua fauna exótica, e alguns GPS tiveram momentos inesperados, como cangurus invadindo a pista durante treinos. Além disso, outras criaturas, como pássaros, já causaram acidentes com os carros em alta velocidade. Acidentes cinematográficos. O GP da Austrália já foi palco de alguns dos acidentes mais espetaculares da F1. Um dos mais lembrados foi o de Fernando Alonso, em 2016, quando seu carro bateu na traseira de outro, decolou e capotou várias vezes, ficando completamente destruído. O espanhol saiu andando, provando a segurança absurda dos carros de F1. Primeira vitória da Mercedes na era híbrida. Em 2014, o GP da Austrália marcou o início do domínio da Mercedes na F1 moderna, com Nico Rosberg vencendo a corrida e dando início a uma era de supremacia que duraria quase uma década. Por que essa corrida é tão importante? Além de toda a história e das corridas emocionantes, o GP da Austrália é um verdadeiro termômetro para a temporada. Por ser a primeira corrida do ano na maioria dos casos, os fãs e especialistas analisam cada detalhe para tentar prever como será o campeonato. As perguntas que sempre surgem depois dessa corrida são: quem tem o carro mais rápido? Os novatos vão surpreender? As mudanças no regulamento fizeram diferença?
Qual equipe pode brigar pelo título? E o mais interessante, às vezes, os resultados dessa primeira corrida enganam completamente. Já aconteceu de um carro dominar na Austrália e depois sumir durante o resto da temporada. Vale a pena ficar de olho. Se você gosta de velocidade e emoção, o GP da Austrália é parada obrigatória. Largadas caóticas, disputas intensas e aquele clima de início de temporada fazem essa corrida ser única. Os desafios da corrida. O que torna Melbourne único? O Albert Park Circuit pode parecer um circuito simples, mas engana muito. Por ser um traçado híbrido entre um circuito de rua e um tradicional, os pilotos enfrentam desafios únicos que não aparecem em outras pistas. Vamos a alguns deles. Pouca aderência no começo do fim de semana. Diferente de pistas como Silverstone ou Monza, que são usadas quase o ano inteiro para eventos automobilísticos, Albert Park só recebe a F1 uma vez por ano. Isso significa que quando os carros entram na pista na sexta-feira, o asfalto ainda está verde, ou seja, sem borracha acumulada de outros carros, tornando-o muito mais escorregadio e traiçoeiro. Mudança drástica das temperaturas. O clima de Melbourne é completamente imprevisível. Durante um mesmo fim de semana de GP, pode fazer um calor infernal na sexta-feira e esfriar drasticamente no domingo, o que afeta completamente o desempenho dos pneus e até as estratégias das equipes. Além disso, a chuva pode aparecer do nada, pegando todo mundo de surpresa. Muro muito próximo na maioria das curvas. Diferente de circuitos mais modernos, como Abu Dhabi, que tem grandes áreas de escape, Melbourne não perdoa erros. Se um piloto exagera e sai do traçado ideal, o muro está ali, pronto para acabar com o fim de semana dele. Isso gera um nível de tensão muito maior, pois os pilotos precisam ser extremamente precisos. Pit stops e estratégia. Um jogo de xadrez na velocidade máxima. O GP da Austrália não é só sobre quem tem o carro mais rápido. As estratégias de corrida fazem toda a diferença aqui. Como a pista não tem muitas retas gigantes, ultrapassar pode ser um desafio, então as equipes precisam bolar estratégias certeiras nos pit stops para ganhar posições sem precisar duelar na pista. Algumas estratégias comuns no GP da Austrália. Undercut, uma tática clássica. O piloto entra nos boxes antes do rival, coloca pneus novos, e quando o adversário parar na volta seguinte, ele já terá esquentado seus pneus e passa na frente. Overcut, o inverso do undercut. Em algumas situações, um piloto fica mais tempo na pista enquanto os outros fazem pit stop. Se ele conseguir manter um ritmo bom, pode ganhar posições quando finalmente parar. Safety car pode mudar tudo. Em Melbourne, o safety car aparece com muita frequência, devido à proximidade dos muros e aos acidentes que acontecem com certa regularidade. Isso pode bagunçar completamente as estratégias e até dar vitórias inesperadas para pilotos que estavam longe da briga. Polêmicas memoráveis do GP da Austrália. A Austrália já foi palco de algumas tretas inesquecíveis. Algumas delas mudaram o rumo da temporada ou até criaram rivalidades históricas. O escândalo do combustível de 1999. Naquele ano, Mika Häkkinen venceu a corrida, mas as equipes de Ed Irvine e Heinz-Harald Frentzen foram desclassificadas porque o combustível usado não estava conforme as regras. Isso gerou um caos total logo na primeira corrida do ano. A batida suspeita de 1998. No GP de 1998, os dois pilotos da McLaren, Mika Häkkinen e David Coulthard, estavam disparados na frente. Mas aí rolou um episódio polêmico. Coulthard, que estava em segundo, deixou Häkkinen passar sem lutar pela vitória. Depois foi revelado que isso foi um acordo de equipe, e a galera pegou muito no pé da McLaren por arranjar a corrida. A estreia maluca da era híbrida, 2014. O primeiro GP da era híbrida da F1, em 2014, foi uma verdadeira bagunça. Vários carros tiveram problemas mecânicos, e Daniel Ricciardo, que chegou em segundo, foi desclassificado depois da corrida por violar o limite de fluxo de combustível. Foi um começo de temporada caótico. O impacto do GP da Austrália na economia e cultura. A corrida não é apenas um evento de automobilismo, mas também um dos maiores acontecimentos esportivos da Austrália.
O impacto econômico que esse fim de semana gera é absurdo. Turismo e comércio bombando. O GP movimenta milhões de dólares para a cidade de Melbourne, lotando hotéis, restaurantes e bares. Além disso, o circuito de Albert Park fica dentro de uma área pública, então muita gente vai assistir de fora dos portões para sentir o clima do evento. Shows, festas e eventos paralelos. O fim de semana do GP é uma verdadeira festa. Além da corrida, rolam shows, exposições de carros e eventos para os fãs interagirem com o universo da Fórmula 1. Orgulho nacional para os australianos. Como a Austrália tem poucos pilotos na F1, quando aparece um representante local no grid, a torcida vai à loucura. Daniel Ricciardo sempre foi o queridinho do público australiano, e agora, com Oscar Piastri, a galera tem um novo ídolo para torcer. Momentos épicos que ficaram na história. 2002. O Big One. Na largada do GP de 2002, um dos acidentes mais insanos da história aconteceu. O carro de Ralf Schumacher decolou por cima de Rubens Barrichello, e outros 8 carros se envolveram no acidente. Foi uma verdadeira destruição em massa logo na primeira volta. 2009. Brawl GP e a vitória milagrosa de Jenson Button. Em 2009, a equipe Brawl GP, que ninguém esperava nada, chegou na Austrália e destruiu todo mundo. Jenson Button venceu com folga, e aquilo foi o início de uma temporada histórica, onde ele acabou conquistando o título mundial. 2018. O modo Godzilla de Sebastian Vettel. Naquele ano, a Ferrari estava competitiva, mas não favorita. Só que Vettel conseguiu ganhar a corrida ao usar um undercut perfeito e surpreender a Mercedes. Foi um dos momentos mais estratégicos da década. Conclusão: por que o GP da Austrália é tão incrível? Se tem um GP que vale a pena assistir do começo ao fim, é o da Austrália. A combinação de largadas insanas, estratégias imprevisíveis, acidentes espetaculares e o clima único de início de temporada faz dele uma das corridas mais emocionantes do ano. E aí, curtiu? Deixe seu like e se inscreva no canal.